E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Jonathan e hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos que são muito pertinentes na hora do Enem, né? E também para conhecimentos gerais em torno da história, né? Que é sobre o absolutismo, né? O que foi o absolutismo e como esse absolutismo vai se refletir nos mais diversos países, né? E também é da diferença entre os monarcas medievais e os monarcas da era moderna, né? Essa diferença é muito importante para a gente compreender o que muda e quais são as rupturas que esse processo histórico vai trazer, né, e quais são as consequências disso. Né? Além disso, também vamos tratar do mercantilismo, né, que é o modelo econômico dessa era moderna, né, que a gente tende a sempre a imaginar, né, no nosso cotidiano que o modelo capitalista seria o único modelo possível que existiu ou coisas do tipo, né? E algumas formas distintas são possíveis, enfim, e aconteceram. Então é muito interessante também. Bom, vamos lá, né? Primeira coisa, como que surge essa coisa do absolutismo, né? Essa transição da era medieval para a era moderna? O que que muda na maneira de governar, na maneira de, enfim, administrar um estado, administrar um reino, que vai fazer essa transição, né? Bom, basicamente esse absolutismo, ele é marcado por uma grande característica, que é a centralização. A centralização, ela é fundamental para a gente entender a diferença entre um monarca medieval do monarca moderno. Essa centralização é a grande chave dessa aula de hoje. E dentro desses contextos, né, que marcam essa transição, talvez uma das mais marcantes é a questão militar. Você vai ter, nessa passagem da Idade Medieval para a Idade Moderna, algumas grandes guerras, né? Seja na Península Ibérica a guerra contra os árabes, ou seja ali entre França e Inglaterra, uma guerra de sucessão, né, que é a Guerra de 100 Anos entre Inglaterra e França, que basicamente vai trazer à tona uma necessidade que vai ser a semente, uma das sementes do absolutismo, que é a necessidade de você ter um rei que tenha poder militar. Porque o rei medieval, quando ele precisava fazer alguma guerra, quando tinha alguma guerra, a primeira coisa que ele tinha que fazer era pedir ajudas aos seus vassalos, pessoas que juraram lealdade a ele, pedir ajuda. Essas pessoas são os barões, os condes, os viscondes, os marqueses, os duques. Então, quando o rei medieval ele precisa entrar em guerra, ele tem que pedir ajuda a essas pessoas, e essas pessoas vão fornecer a ele soldados, cavalaria. Vale lembrar que a cavalaria medieval era a principal arma de guerra, né? Essa cavalaria, ela era uma cavalaria composta de nobres, os cavaleiros eles eram nobres, quanto a infantaria era basicamente, a grosso modo, camponeses que eram recrutados dentro daqueles territórios que determinado barão, os barões eles vão recrutar, em caso de guerra, uma infantaria, que é a pé, né? A infantaria a pé, por isso que vem do jogo do xadrez, né? A peça peão, que é o soldado a pé, e é a partir disso que o rei vai conseguir entrar em guerra com outros reinos, né? Ou enfim, territórios de outros senhores. Enfim, a partir desse apoio, o rei moderno ele não vai ter essa necessidade porque, primeiro, o exército vai ser centralizado. Esse recrutamento, esse poder militar já está na mão do rei. Essa é uma diferença. Como que isso ocorre? Isso ocorre dentro dessas necessidades. Por exemplo, a Guerra de 100 Anos vai ser um marco dentro da França e dentro da Inglaterra que vai trazer essa necessidade dessa maior centralização, essa maior agilidade de recrutamento para esses reinos, assim como ali na Península Ibérica, né, o atual Portugal, a atual Espanha, vão começar a centralizar, né, o poder na mão do rei dentro desse contexto de conquista, né, reconquista na luta contra os árabes. Eles vão começar a ter esse poder mais centralizado na mão do rei, o poder militar. Esse é um contexto. Outros contextos são as questões, né, das descobertas, ultramarinas, né, das grandes navegações, que você vai ter a necessidade de ter uma monarquia que vai agir
tanto fomentando esse descobrimento como defendendo militarmente as suas aquisições, né? Porque outras nações, outros piratas vão agir, então é necessário ter ali uma força mais ou menos estruturada para poder conter essas invasões, ou por exemplo, como no caso de Portugal, que vai tentar abrir o comércio com as Índias, e você vai ter ali uma série de expedições a mando do rei, né? Que apesar delas serem privadas e terem ali um capital dos bancos italianos para financiar, mas ela vai ser basicamente arcada pela coroa. A coroa que vai ter esse impulso. Por exemplo, que o Colombo também, quando ele vai tentar, né, fazer a sua expedição para um outro caminho das Índias, através de ir para o oeste, primeiro ele procura a monarquia portuguesa. Depois ele vai para a monarquia espanhola, né, e lá ele consegue seu apoio, enfim, o financiamento. Então, o papel dessas monarquias é um papel central, é um papel que é necessário a centralidade no poder de um rei para tomar essas decisões nesses momentos. Além disso, um outro aspecto que vai trazer essa grande necessidade de um poder central são as próprias transformações vistas pelo ponto de vista religioso, a partir da crise da fé, né? Que vem desde da Idade Média, com a peste negra, né? Uma série de contestações, né? Do poder do Papa, né? Tudo isso vai propiciar que o poder seja centralizado da seguinte maneira: o príncipe, como no caso de alguns príncipes da atual Alemanha, eles vão ver na possibilidade de uma crítica à Igreja Católica a possibilidade de conseguir mais recursos, né, de terras que antes eram da Igreja Católica, que antes eram do Papa. Então, quando eles conseguem esses recursos, é mais poder centralizando na mão deles. Ao mesmo tempo em que você contestando o Papa, que era, na Idade Medieval, a autoridade máxima europeia, né? Porque ele era a última palavra em termos de religião e, consequentemente, né, tendo em vista que no mundo europeu a religião tinha um papel central, um destaque central, a partir da Idade Moderna, quando você vai ter ali aquelas a reforma protestante e o rompimento com o Papa, essa figura vai desfacelar, né? E esse poder não vai sumir, vai para algum lugar. Esse poder vai acabar indo parar na mão dos reis, dos monarcas, né? Então tudo isso contribui com o surgimento do absolutismo. Uma vez que esse absolutismo, né, a gente consegue perceber aí suas origens, vamos perceber as suas características. No século XV vai acontecer o chamado humanismo, né? Vai começar a surgir as bases do humanismo, que dentro daquela ideia de uma crise religiosa, né, uma crise de fé, vai fazer com que novas formas de pensamento surjam que não estão necessariamente ligados à igreja, né? Um pensamento secular, um pensamento... A ideia de livre pensamento vai começar a surgir nesse período de humanismo, né? Que basicamente vai se interessar por questões não mais de Deus, mas sim questões do próprio homem. Nessa corrente filosófica humanista, qualquer assunto poderia ser debatido, né, que tivesse interesses do homem, seja assuntos da natureza, seja assuntos políticos, coisas diferentes do pensamento medieval, que vem ali daquela escolástica, né, que você tinha antes um pensamento que deveria ser voltado a questões de Deus, né? Então você pensava a natureza para entender a Deus. Com o humanismo você pensa a natureza para entender o homem, melhor, para entender a própria natureza e a partir disso o homem fazer proveito dela da maneira como mais lhe convir, né? Então, dentro dessa corrente humanista, a gente vai perceber alguns nomes que vão marcar também o início do absolutismo dentro da forma de pensar, dentro da filosofia. Alguns nomes como Nicolau Maquiavel, que vai ser basicamente o cara que vai inventar a ciência política, que ele vai escrever um manual em 1532, né, um manual de como ser um bom príncipe, né,
chamado O Príncipe. Esse é um livro incontornável. Para qualquer pessoa que queira seguir na carreira de humanas, vai ter que se debruçar sobre esse livro algum dia, né? Pelo menos para entender o básico, para não cair em achismos. Nesse livro do Nicolau Maquiavel, de 1532, você tem ali uma grande ruptura com o pensamento medieval do que é ser um bom rei. E nesse livro, Maquiavel vai fazer uma diferenciação fundamental sobre um novo rei moderno. Porque no rei medieval você tem ali valores medievais e na qual o rei deveria ter pelo menos 3 valores, que é justiça, sabedoria e prudência. Todos esses valores são valores cristãos, né? Você tem ali a justiça, que seria aplicar, né, as leis de Deus, aplicar a vontade de Deus. Você tem ali a sabedoria, que é saber como agir de acordo com Deus, né? São sempre pensamentos religiosos, né? A prudência está ligado aí um pouco com essa ideia de piedade, em termos de você ser prudente, temer a Deus, você ser piedoso, você seguir Deus, né? Então o rei medieval ele está muito subordinado à própria igreja, né? Até mesmo por ele ter esses valores como meta. Com Maquiavel, isso tudo cai por terra, porque ele vai falar, olha, um bom rei não é aquele que é o mais bonzinho, que faz o que Deus gosta, não. O bom rei é aquele que faz de tudo para ter o poder, para se manter no poder e para exercer o poder, né? Então, o bom rei do Maquiavel, né, ele não necessariamente é um rei bom, mas sim um rei que exerce o poder, né? A função do rei é essa, para o Maquiavel, do príncipe, no caso, ele trata com o príncipe, né? O bom príncipe é aquele que faz o necessário para se manter nesse poder, enfim. Ele lida com a questão da sorte, né? E também na questão das ações. Então o rei ele tem o príncipe ele tem vai se debruçar por diversas questões da vida dele na sua trajetória, questões de sorte, né, que não dizem respeito a ele, mas também vai se debruçar por diversas questões em que as ações dele contam para ele se manter no poder, porque senão outro príncipe mais habilidoso vai e toma o seu poder, né? Então Maquiavel ele vai justificar o poder do rei como uma habilidade desse rei de se manter no poder. Então é o poder pelo poder, talvez assim, né? Em grosso modo, é claro, né? Muito simplório, mas ele vai justificar esse poder dessa forma, né? Então aí você já consegue ver algumas diferenças, né, entre o rei medieval, que tem ali valores ligados à igreja, e o rei moderno, que vai ter os seus valores justificados no seu próprio poder. Ele precisa, as ações deles estão pautadas no seu poder, em ampliar o seu poder, né? E vale lembrar também que essa palavra maquiavélico, nossa, você é muito maquiavélico, não sei o que, os fins justificam os meios, né? Todo mundo atribui muito isso ao próprio Maquiavel, né? Ele não diz que os fins justificam os meios, ou enfim, essa coisa de você é muito maquiavélico, você é malvado, não sei o que. Não, ele tá aplicando isso para uma noção política, né? Uma noção que não tem nada a ver com essa de agir bem ou agir mal, enfim, de fazer maldade, arquitetar planos maldosos. Ele tá justificando as ações do monarca se manter no poder, né? Então, ora esse monarca ele vai ser dissimulado, vai fingir ser muito religioso, ora ele vai ser totalmente secular, né? Ele tem que agir de acordo com a situação para se manter no poder. É isso que Maquiavel está trazendo à luz. Além disso, ali no século XVI, né, por ali, tá surgindo ali um outro camarada, o Jacques Bossuet, um francês que ele vai ser membro da corte do Luís XIV. Esse camarada aqui que está aqui no fundo, né? Esse Jacques Bossuet, ele basicamente ele vai trazer algumas reflexões sobre esse poder monárquico. Vale notar aqui antes que apesar do poder da Igreja Católica, poder religioso,
ter o seu auge na Idade Medieval, na Idade Moderna ainda era relevante, né? Essa mentalidade religiosa, se você for ver até os dias de hoje, é importante, né? Você vê aí presidentes sendo eleitos ou não, dependendo do seu alinhamento, indo de acordo ou não aos interesses religiosos, né? Então, aqui nesse contexto, esse poder religioso também é importante, né? Então, esse Jacques Bossuet, basicamente, ele vai trazer uma questão que vai dizer o seguinte: o poder do rei é a vontade divina. Isso usando uma lógica muito característica desse período. Se Deus é poderoso, é onipresente, onipotente, enfim, tudo depende de Deus. Se tem um cara que é monarca, é porque Deus quis que esse cara fosse monarca. Então, esse cara governar nada mais é do que a vontade de Deus. Você ir contra o governo desse cara, você está indo contra a vontade de Deus, né? Outro camarada também importante para a filosofia que vai justificar o absolutismo é o Thomas Hobbes, que é um camarada que vai escrever ali no século XVII, em 1651, o seu livro O Leviatã, que é basicamente um grande tratado político. Thomas Hobbes ele vai justificar a ação do Estado com base numa natureza humana. Então, ele vai ter uma reflexão humana sobre a necessidade de você ter algo maior do que o homem comum, né, para poder governar esse homem comum. O que ele vai dizer, né? Uma das frases clássicas e muito batidas dele é que o homem é o lobo do homem. O que significa? Que o próprio homem escraviza o outro homem ou mata o outro homem, é o seu predador, né? Esse lobo tem essa coisa do ser o predador. Então, o homem é o predador do homem, né? Ele vai dizer que basicamente vivemos num estado de guerra de todos contra todos. Os homens, se deixarem os homens por si só, eles vão se matar, né? Porque vai ter vários conflitos de interesse e esse conflito vai ser resolvido através da força, né? Então todo mundo vai se matar. E uma forma que ele vê de fazer com que isso não aconteça é existir algo acima do homem para poder governá-lo, né? Esse algo é o Estado, né? Que é o Leviatã. Esse algo, ele tem que ter mais poder do que o indivíduo para poder, né, nessa briga entre vários indivíduos, né, tem que ter algo maior para poder frear essa briga, fazer com que esses dois camaradinhos aqui não se matem. Então esse Estado vai impedir que eles se matem, né? Como? O Estado vai ter o monopólio da força, enquanto esses homens não terão esse uso da força, não poderá ser utilizada por eles, apenas pelo Estado, né? Então, basicamente, ele vai trazer essa justificativa. E aí, dentro desse modelo de Estado, ele vai fazer uma análise nos mais diversos formas de se governar, como a monarquia, a oligarquia, a democracia, né? E aí ele vai escolher, dentre esses modelos, a monarquia como a forma de poder mais perfeita possível, né? Por quê? A democracia, veja bem, é muita gente com opiniões diferentes, debatendo. Em caso de guerra, em caso alguma necessidade, né, assim, mais urgente, essas pessoas vão ficar muito tempo debatendo, discutindo. Então, em questões que são necessárias ações rápidas, não vai funcionar. Esse é o pensamento de Hobbes, né? A oligarquia, por sua vez, né, você vai ter ali uma série de interesses, de oligarquias que vão disputar o poder entre si, e aí também não vai funcionar. E aí ele justifica que a melhor é a monarquia, um poder centrado em uma pessoa, um rei. Esse rei, ele não vai discutir com ele, né? A ação que ele vai tomar e pronto. Ele não vai discordar da própria ação, né? Então o rei ele vai agir com muita mais velocidade, vai ser mais rápido e direto. E ao mesmo tempo que esse rei também ele vai zelar pelo bem de todos, porque você vai ter a noção aqui de que todo o poder emana do rei. Se vivemos aqui, por exemplo, no Brasil e a gente tivesse um rei, o Brasil seria desse rei.
Então não tem por que esse rei agir contra o Brasil, se for dentro dessa lógica do Hobbes, né? Então o monarca ele vai sempre agir pelo bem do seu reino, sempre agir bem pelo bem do seu império, da sua nação, né? Porque basicamente quanto melhor esse reino ir, melhor para esse rei, porque ele vai estar se ajudando. Então, para ele é isso, né? A monarquia ela é a melhor forma de governo possível, porque você vai ter um cara que vai pensar pelo bem de todos, nessa lógica de pensar pelo seu próprio bem, né? Dele enquanto monarca. Ele quer que o país, o seu estado vai em frente, né? Quanto mais poderoso esse estado, mais rico esse estado ficar, para ele melhor, que é sinal que ele está mais rico, mais poderoso. Esse é o pensamento de Hobbes, né? Esses intelectuais vão aí trazer, né, alguns elementos que nos ajudam a pensar o que é esse absolutismo, né? Porque absolutismo é um nome dado por um historiador que vai olhar para o passado e observar que essas monarquias ali, ali a partir de 1500 e tanto, né, ou até um pouco antes, né, como no caso da monarquia portuguesa, essa monarquia ela era diferente daquela monarquia medieval, né, daquela monarquia, por exemplo, do Império do Carlos Magno, né? Você vai ter certas diferenças ali. E essas diferenças, os historiadores vão dizer que essas diferenças recebem o nome de absolutismo, porque essa diferença está pautada num poder absoluto. A chave é essa, é uma centralização em um único personagem, o rei. Bom, dito isso, mais ou menos dá para perceber o que é esse absolutismo. Vamos então para a diferença, né, entre as monarquias, sistematizar essa diferença, né, das monarquias modernas para as monarquias medievais, de uma forma generalizada, com fins didáticos, é claro, né? Você vai ter aqui, dentro das monarquias modernas, né, uma característica muito importante. Todo mundo dentro de determinado reino, por exemplo, Portugal, todos eles são súditos do rei de Portugal, né? Eles não respondem a nenhuma outra pessoa a não ser o rei de Portugal. Então, quando Cabral vem aqui no Brasil, ele estava a caminho das Índias e parou eventualmente aqui no Brasil para depois seguir até Calicut, ele estava a mando do rei de Portugal. Vasco da Gama, quando ele vai fazer aquele contorno da África e para chegar até as Índias, ele também está a mando do rei de Portugal. Tudo que vai acontecer no mundo português está baseado a pessoas que estão a mando do rei, súditos do rei, né? Você vai ver cartas, seu fiel súdito, não sei o quê, né? É isso, eles são súditos do rei. A mesma coisa não acontece, por exemplo, num rei medieval, né? Algo importante na sociedade medieval é que essa sociedade ela é muito dividida entre vassalos e suzeranos. O que isso significa? Você vai ter um senhor, né? Vai lembrar que esse modelo de vassalo e suzerano só se aplica entre homens livres, ou seja, homens nobres, servos, camponeses, não são vassalos. O senhor manda e eles obedecem porque eles têm juízo, né? Mas dentro dessa lógica de pessoas nobres, de sangue azul, né? Eles vão estabelecer hierarquias entre eles. E essas hierarquias não vai ser necessariamente quem tem o título maior, por exemplo, mas sim na relação de juramento, de vassalagem. Você vai ter nobres, linhagens, que vão ser fiéis a outras linhagens. Resumindo, você vai ter um rei ou um duque. Esse duque, por sua vez, ele vai ser o suzerano de, por exemplo, 2 vassalos. Imagina que o visconde A, conde B. Esse conde B, ele jura ser leal e ajudar esse suzerano aqui, o nosso rei, né? E esse aqui, por sua vez, também vai jurar lealdade a ele. Mas entre esses dois não tem nenhuma relação. Ambos são vassalos do mesmo rei, mas eles
não necessariamente têm a mesma afinidade. Pode haver que em algum momento eles queiram guerrear entre si, ter algum desentendimento. É claro, se você serve ao mesmo Senhor, é meio difícil isso acontecer, né? Mas eles não têm nenhum vínculo entre si. Também acontece que esse dedinho aqui, ele vai ser o senhor de outros vassalos, né? Mas dois aqui vão jurar lealdade a ele. A mesma coisa vai acontecer desse lado. De uma forma que você vai ter uma cadeia estruturada, uma rede de vassalagem, em que esse cara aqui, ele não vai ter vínculo com esse rei, necessariamente. Ele não jurou nada a esse rei, mas ele jurou a esse aqui. Então, esse poder, se por exemplo for um juramento militar, esse poder militar não está na mão desse cara, está na mão do senhor desse aqui, entendeu? Então, para esse aqui entrar em guerra, ele vai ter que primeiro convocar esse, e, se ele, e dentro dessa relação de vassalagem, ele vai servir, é claro, mas é um poder fragmentado, é um poder que não a ponta do iceberg não está conectado com o topo, não está conectada de forma direta. Já na monarquia moderna, não. Todo mundo vai ser igualmente vassalo do rei. Todos eles vão ser o súdito do rei. Então essa é uma grande diferença entre a monarquia moderna e a medieval, né? Esse sistema de lealdade que é diferente, que vai mudando, né? Porque você vai ter uma série de aqueles processos que eu falei do contextos e tal, né? Cada país vai ter um contexto diferente. Depois a gente vai ver mais ou menos como isso ocorre em cada país, né? A nível de curiosidade. Mas enfim, outra coisa que já foi falada nesse vídeo, né, é a questão dos exércitos, né? O rei moderno, ele tem um exército forte, um exército profissional, né, por assim dizer, um exército ligado diretamente, subordinado diretamente a ele. O rei medieval não, ele vai ter ali o seu exército, meia dúzia de cabeças, mas se ele quiser entrar na guerra, ele vai ter que pegar a meia dúzia de cabeça dele, juntar com a meia dúzia de cabeças do seu conde, que o seu conde também vai chamar meia dúzia de cabeças dos seus barões, né, que são suzeranos, que são vassalos, e assim vai. É assim que você vai ter um exército medieval. Um exército medieval tem vários senhores unidos por um laço de vassalagem, unidos por essa rede de lealdade, né? Enquanto o exército moderno não, é um exército unidos pelo rei. Tá tudo na mão do rei. É um exército de um senhor só, o rei. Essa é a diferença militar. Isso dá muito mais agilidade na era moderna. Muito mais agilidade. Outra coisa que é interessante, e que aí você já consegue perceber com essa mudança entre era medieval para era moderna, é que os nobres, eles vão, na era medieval, eles tinham muito mais poder. Eu sou barão, eu tenho 100 pessoas me servindo aqui, 100 soldados aqui, enquanto tem o rei, às vezes, tem 50. Se for olhar em termos de número militar, eu sou mais poderoso que o rei. Isso poderia vir a acontecer, né? Você tem vários casos ali na Europa medieval de reis que tinham exércitos muito limitados, muito pequenos, né? Enquanto você tinha duques, barões, condes, marqueses com exércitos muito maiores que muitos reis, né? Por isso que é comum a gente ver afirmações de que o rei medieval não tinha muito poder, né? A mesma coisa não vai acontecer no rei moderno. O poder está na mão do rei. Então, uma das questões, né, esse poder que está enfraquecido dos nobres, basicamente esses nobres não têm mais exércitos. Os exércitos estão na mão do rei. Então, o que eles vão fazer para sobreviver? Eles vão ter que servir esse rei, né? Ficar ali puxando o saco do rei, ajudando o rei e tal, no que o rei ordenar. E também é importante que eles fiquem em volta do rei. A parte econômica do absolutismo, o chamado mercantilismo. Esse termo, mercantilismo, é um termo que os historiadores vão dar nome para esse conjunto de crenças e práticas econômicas vigentes nesse período aí dessa centralização de poder na mão dos reis. Pessoas praticando comércio, pessoas buscando enriquecer,
Sempre existiu. Isso não é uma novidade do capitalismo. Por exemplo, na Roma Antiga tem pessoas ricas pra caramba. A preocupação em acumulação de riquezas, isso não é exclusividade do capitalismo. De qualquer forma, o modelo, se é que podemos falar de modelo, mas uma das práticas praticadas por essas monarquias veio a se chamar de mercantilismo, que é uma crença em que para uma nação se desenvolver, enfim, um reino se desenvolver, é necessário que haja acumulação de ouro. Dentro desse ponto de vista, para ele estar bem economicamente, ele tem que estar acumulando muito ouro, né? Tem que ter muito ouro chegando e pouco ouro saindo. Aí você vai ter uma balança comercial positiva e com isso esse país vai avançando economicamente, né? Dentro desse ponto de vista, né? Mas não é só isso. Outras características também compõem essa ideia de mercantilismo. Além disso, o mercantilismo ele tá ligado fundamentalmente às monarquias absolutistas, porque o mercantilismo ele precisa de outra coisa além da acumulação de riqueza. Ele precisa que haja um monopólio comercial, um monopólio de exploração. Ele depende disso para que haja essa acumulação de riquezas. Como que a gente exemplifica isso na história? Você pode pensar tanto em Portugal quanto em Espanha. Portugal, para conseguir um comércio favorável, uma balança comercial favorável, ele vai se aventurar para as Índias, a fim de ser o primeiro a chegar lá, né, o primeiro ali naquele contexto europeu, o primeiro a chegar lá e estabelecer monopólios com as elites locais, né, monopólios comerciais, ou seja, cheguei em Calicut, vou fazer negócio com o governante de Calicut para somente a coroa portuguesa ter como trocar com eles. Para quando chegar lá um inglês, esse comércio os ingleses não poder fazer. Né? Então, é basicamente assim que funcionava essa lógica mercantilista. Tem é um monopólio fundamental para isso. Né? Também pode ser na forma do monopólio do pacto colonial, né? Que você tem a metrópole, você tem ali as colônias aqui nas Américas. Por exemplo, cana-de-açúcar, vão plantar a cana-de-açúcar. Isso, e essa cana-de-açúcar vai ser vendida apenas, se no caso aqui no Brasil, vai ser vendida apenas para os portugueses, né? Para Portugal. Então essa cana-de-açúcar vai entrar na Europa através exclusivamente dos portugueses. E a partir de lá vai para a Inglaterra, vai para outros lugares da Europa, fazendo com que os portugueses conseguissem acumular riqueza, ouro, né? Também vai aparecer esse mercantilismo nessa lógica de quando os espanhóis começaram a colonizar aqui nas Américas, né? Quando os espanhóis chegaram na América, primeira coisa que Colombo vai olhar lá naqueles achados dele é procurar cadê o ouro, porque a coroa espanhola queria ouro. Vai achar um punhadinho de ouro para tentar justificar, vai tentar achar outra riqueza, vai levar os índios lá para a Europa, né? Enfim, depois a Espanha vai tentar encontrar ouro em outras regiões, até que eles invadem lá os impérios, né? Azteca, o Império Inca, e vão saquear esses impérios, porque esses impérios tinham muito ouro, né? Esses impérios vão ser grandes alvos desses saques espanhóis, né? E depois os espanhóis também vão escravizar esses índios, né, para poderem adquirir metais, né, minerar. Então, basicamente, o mercantilismo ele tem essa característica. O valor da riqueza está no próprio metal, a quantidade de metal que aquele país tem. Então, com isso a gente consegue perceber o sistema econômico, né, desse período absolutista, né? Por isso que o absolutismo recebe esse nome, porque ele é um sistema de poder que engloba tanto o poder econômico, o poder militar, poder de leis, em alguns lugares até o religioso. Agora, só para a gente ter uma visão assim mais ampla, eu gostaria de explicar mais ou menos como ocorre esse absolutismo em cada região da Europa, pelo menos das principais. Mas antes eu queria frisar uma coisa. O termo absolutismo, quando foi pensado, ele foi pensado com observações nas características de um reino específico, da França. Ele foi pensado, sobretudo, pensando nesse camarada aqui, o Luís XIV. Né? Então, o absolutismo ele é um modelo
francês, né, por assim dizer, digamos assim, um modelo pensado para pensar a França, que ao longo do tempo, por ser uma coisa didática, por ser algo que serviria para pensar outros reinos, foi abrangido, né? Mas os historiadores, quer dizer, há historiadores de ambos os lados, mas alguns historiadores, né, preferem utilizar absolutismo para pensar apenas o caso francês. O caso português, o caso espanhol, o caso inglês, eles usam outros termos. Mas, para quem quer fazer um Enem, um vestibular, ou quer um entendimento a nível geral, esse absolutismo serve e é importante que a gente se atenha a ele e observe como ele acontece em cada país, né? O primeiro país, digamos assim, a ter um modelo absolutista vai ser o Portugal, né? Portugal ele vai dentro das principais potências europeias da Idade Moderna, ele vai ser o primeiro país a se formar, né? O primeiro a se centralizar, justamente por uma questão que em 1385 você vai ter a Revolução de Avis. O que é essa Revolução de Avis? Em grosso modo, Portugal, o reino ali de Portugal, aquela região de Portugal, era vassala do que hoje a gente chama de Espanha. Então Portugal não existia. Portugal era um território vassalo de Castela e Leão, né? Que era um reino que era muito mais poderoso que Portugal, era um reino que vai ajudar a formar a Espanha. Esse reino ele vai ter vários vassalos, senhores que vão jurar lealdade àquela coroa. Em 1385, você vai ter a dinastia de Avis, vai acontecer uma série de eventos, né, que vai fazer com que essa dinastia deixe de ser vassalo a Castela e Leão. E essa dinastia ela vai formar um reino próprio, que vai vir a se chamar Portugal. Ou seja, Portugal então tem esse começo prematuro em relação aos outros, né, em 1385. E aí com isso, com essa vitória das tropas, né, liderada pela dinastia Avis, ter ganhado, né, ali o seu vizinho, seu gigante, isso facilitou muito a centralidade do poder na mão do rei português. Facilitou muito. Então você vai ter ali um absolutismo, né, mais prematuro, né, uma centralização mais prematura. A palavra-chave é centralização. Mas se alguém, porventura, utilizar o termo absolutismo, é importante a gente ter isso em mente, né? O outro caso que acontece também, que é o caso da Espanha, o que a gente chama de Espanha hoje, né? Que na verdade ela teve esse reino aí de Castela e Leão, mas a Espanha nada mais é do que uma união de vários reinos. Você tem a Catalunha, você tem uma série de reinos, né? Que inclusive hoje em dia está dando algum problema lá na Espanha, ou estava há uns tempos atrás, né? Que você vai ter ali na Espanha a união de todos esses reinos através de um casamento. Você vai ter o Fernando de Aragão, que vai se casar com a Isabela de Castela em 1469. Esse casamento entre esses dois reis, você vai ter a formação do que hoje a gente chama de Espanha. Porque cada um desses reis tinha os seus domínios. Essa união deles, né, vai ser fundamental, por exemplo, para a descoberta das Américas. Eles são conhecidos como os dois reis católicos, né, e são basicamente quem inicia o absolutismo na Espanha, né, que vai ser essa centralização do poder na mão do rei, né. São eles que vão patrocinar a viagem de Colombo, né, por exemplo. São eles que vão, por eles serem muito católicos e vendo esse reboliço das reformas protestantes no resto da Europa, eles vão patrocinar a Inquisição Espanhola, né, para controlar essas novas ideias borbulhantes, né? Então esses reis vão ter essa característica. Mas uma coisa que é importante observar, tanto Portugal quanto Espanha, sobretudo, mais ainda na Espanha, é que tem historiadores que chamam
esse absolutismo ibérico, não como absolutismo, mas como uma monarquia compósita, né? O que significa essa monarquia compósita? Ela tem como característica, apesar do poder estar centralizado na mão do rei, tem como característica que dentro desse poder do rei, desse território que o rei governa, existe vários reinos, vários territórios que continuam sendo independentes um do outro, apesar de todos eles estarem sobre as ordens do rei, eles são independentes entre os outros. Isso é mais observável na Espanha, que a gente chama de Espanha, que que só passa a existir a partir do casamento de Isabela com Fernando. Que esses povos, esses reinos, eles vão ter dinâmicas, leis diferentes, às vezes até línguas, costumes diferentes, que vão fazer com que eles sejam reinos diferentes. Então são vários reinos sobre o mesmo rei. E às vezes esses reinos podem ter conflito de interesses. E aí esse rei, no caso o rei espanhol, ele tem que mediar esses conflitos e tentar encontrar um bem comum entre esses vários interesses, né? Isso é muito observável na Espanha. Os outros casos, menos, mas na Espanha isso daí é muito observável. E aí os outros dois modelos de absolutismo, né, que a gente deve observar algumas características, é o modelo francês e o modelo inglês. Bom, basicamente o modelo francês é tudo isso que a gente falou. Os dois eles têm um nascimento em comum. Eles vêm da guerra medieval, da Guerra dos 100 Anos. Que mais de 100 anos a Inglaterra e a França tiveram guerra entre si, né? E essa guerra foi devastadora para ambos os países, né? A consequência disso, na França, foi que você teve ali uma dinastia que teve para se manter, né, dentro dessa guerra combatente, ela vai ter que começar a centralizar esse poder, né? De forma através de leis de guerra, né? Leis de impostos para agilizar essa coisa do dinheiro que era necessário para a guerra ir para o lugar certo, né? Bom, e aí na França, ali por volta ali do século XVI, 1570 e pouco, enfim, 1560 e pouco, você vai ter uma série de guerras religiosas dentro da França, né? Dentro desse contexto de reforma protestante na Europa. Vale notar que a França era um país muito católico, até hoje é um país extremamente católico, né? E aí você vai ter dentro desse contexto uma série de problemas, né? Com o rei sendo envenenado, uma série de coisas que vai desencadear numa sucessão de um rei improvável, né? Que ele era o Huguenote, que é o rei Henrique IV, né? Ele que vai inaugurar essa dinastia Bourbon, que essa é a grande dinastia que vai encarnar o absolutismo, e o seu neto será aqui o Luís XIV, né? O grande Luís XIV, né? O cara que vai dizer: o Estado sou eu. Olha que bonito, né? O cara realmente se achava o poderoso. Ele era a lei máxima, né? Mas esse processo vai começar surgindo aí dentro dessas questões de conflitos religiosos, né? E para lidar com esses problemas, né? Você vai ter uma maior justificativa da centralização, você vai ter um endurecimento do poder, né, na mão do rei, né? Para controlar esses problemas religiosos, né? Então, esse Luís XIV aqui, quando ele fala a sua frase, o Estado sou eu, né? Quer dizer que é atribuída a ele essa frase, né? Mas enfim, é fruto desse processo, cara. É um processo que está ali desde da Guerra dos 100 Anos e que vai se ter uma dinâmica muito maior a partir dessa questão das revoltas religiosas, né? Então, esse cara vai surgir, né? Esse cara não, mas a dinastia Bourbon ela vai surgir
decorrer desse processo histórico. É um processo histórico, né? Longo até. Já no caso inglês, né, você vai ter também algo similar, né? Também um processo histórico que você vai ter ali com a guerra dos 100 anos, né? Uma crise dentro da Inglaterra depois da guerra relacionada à sucessão, né? Enfim, vai desencadear na Guerra das Duas Rosas, né? A famosa Guerra das Duas Rosas, que será assunto para um próximo vídeo. Mas adianto que essa Guerra das Duas Rosas vai acabar com a dinastia Tudor no poder. Essa dinastia inaugurada ali pelo também Henrique, agora eu não me lembro se é o Henrique terceiro. Se tem uma coisa que se pode falar sobre o absolutismo inglês, se é que ele existe de fato, é que ele vai ser inaugurado pelos Tudors, né? Ali o Henrique VIII, ele vai ser o cara que vai romper com a Igreja Católica, vai enfim, ter uma série de medidas autoritárias para centralizar o poder em sua mão, né? E aí depois dele vai ter as suas filhas assumindo, né, a monarquia, e que o grande ápice do absolutismo inglês vai ser a filha do Henrique VIII, Elizabeth I. É a partir da Elizabeth que você vai ter, por exemplo, a colonização americana. A partir da Elizabeth que tem aquela coisa da era elisabetana, né, que é a era de ouro da Inglaterra, né, o momento em que a Inglaterra passa a ser uma potência maior que a Espanha, né? Ali, essa é a era do absolutismo inglês, né? Nem antes, né? Depois também não. Porque a Inglaterra, basicamente, ela tem uma característica que, desde a sua era medieval, o rei ele não é absoluto, ele depende do parlamento. Até hoje, você tem uma monarquia inglesa relacionada ao parlamento, né? Tem uma relação ali, né? E desde a era medieval, o monarca ele não tinha o poder total porque ele tinha um documento, uma carta magna, que limitava o seu poder ao consenso entre os lordes, né? É um costume anterior a tudo isso e que vai ser mantido, né? E somente nesse breve período, né, da dinastia Tudor que vai ser deixado de lado. Com a morte de Elizabeth, vai ter uma série de questões que também serão vistas nos próximos vídeos, né? Mas a partir disso dali, essa volta a esse passado medieval em termos de formação de um parlamento, de tentar igualar ali o poder entre os nobres e enfim o rei não poder ir muito além disso, é nesse entendimento aí. Bom, com isso a gente chega ao nosso final, né? Vale lembrar que muitas das coisas que foram ditas aqui são frutos de uma simplificação, é óbvio, né? Você vê aí a complexidade do assunto, vários países, né? Séculos às vezes até diferentes, né? É uma simplificação com fins didáticos, né? Pensando aí numa formação básica para um Enem, por exemplo, né? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.